Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, caro professor da Escola Bíblica de Jovens. É bom estar com vocês novamente para nós compartilharmos de mais alguns tópicos referente à nossa lição de número 12. Lição de número 12, que um tema especial, falando sobre um dos maiores líderes da Bíblia Sagrada, por nome Josué. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa liderança de Josué, como Deus levanta Josué e faz de Josué um líder para ser substituto de Moisés. Certo? Olha só, nosso texto do dia é aquele texto, um dos textos mais conhecidos a respeito de de Josué, melhor dizendo, né? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O nosso alvo, né, os nossos objetivos com esta lição, além de mostrar, né, a formação de Josué no deserto, tá? Nós também temos que considerar o fato de que Josué foi escolhido pelo Senhor. Não foi uma escolha feita por homem, foi pelo Senhor. Outra coisa, nós temos que compreender que Josué foi fortalecido por Moisés e por Deus. Então são esses três objetivos. Se nós conseguirmos colocar esses três objetivos na nossa lição para a nossa classe, nós vamos ter uma lição excelente. É claro que você vai colocar mais coisas que você vai trazer para enriquecer esta aula, para deixar mais interessante até, para cativar este público, né? A gente sabe que o público jovem, ele precisa de algo a mais que o cative. Então, mas vamos tentar cumprir com esses três objetivos, né? Mostrar a formação de Josué no deserto, considerar que ele foi escolhido pelo Senhor e compreender que ele foi fortalecido por Moisés e por Deus. Para começar a nossa aula, lá no dia você pode chamar um aluno, 2 alunos, para falar algo a respeito de Josué que eles saibam. Alguém vai falar, talvez, Josué era um grande líder, era corajoso. Alguém vai destacar alguma outra coisa. Você pode pedir, o que você conhece sobre Josué? Essa pessoa vai falar, talvez por 1 minuto, por 1 minuto e meio, até 2 minutos. E a partir dali, você já tem alguma coisa para, no decorrer da lição, você ir, então, usando para enriquecer a lição para os demais alunos, dizendo conforme fulano falou antes, conforme ciclano falou antes, e assim por diante. Eu creio que fica bem claro e a lição ela vai discorrer de uma forma bem legal para a sua classe, tá? Olha só, nós vamos destacar a respeito do deserto. Hoje é tão pregado sobre o deserto, a nossa introdução vai falar sobre isso, tá? Então, falado sobre o deserto, pregadores gostam de destacar o deserto como um lugar de luta, como um lugar de dificuldades, mas nós vamos ver que, segundo a Bíblia Sagrada, muitos líderes, heróis de Deus da Bíblia, foram formados no deserto, foram criados no deserto, foram robustecidos no deserto. E um deles foi Josué, tá? Porque o deserto ele tem algumas características, tá? De provar a nossa fé, expor os nossos limites, e entre outros, tá? Quebrar o orgulho, a vaidade, colocar a pessoa distante do palanque, do palco e assim por diante. Tá? Você pode enriquecer essa parte sobre o deserto, mas nós vamos compreender que até mesmo Jesus, nosso líder principal, nosso alvo principal, de todos, o centro das nossas lições, Jesus também foi levado para o deserto, para onde ele se fortaleceu e ficou por ali 40 dias, sendo tentado. Então você sabe essa história. Você pode usá-la para enriquecer a sua lição, tá? O nosso alvo desta lição de hoje é falar a respeito de Josué, como nós já viemos destacando desde o início. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na vida de Josué. Nosso primeiro tópico vai falar sobre que Josué era um jovem valoroso. Dentro desta característica de ser um jovem valoroso, nós temos 3 subtópicos. O primeiro deles vai dizer que ele era um jovem valoroso porque ele era cheio de confiança. O segundo vai dizer que ele gostava de estar na presença de Deus. E o terceiro, que ele era submisso a Deus e ao seu líder. Então, dentro desses 3 subtópicos, nós vamos trabalhar. Vamos ao primeiro.
Josué, jovem valoroso e cheio de confiança. Olha só, uma das coisas que é destacável na vida de Josué é que Josué ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Tá? Não é somente nós vamos olhar como um homem corajoso, como um obediente a Moisés e como um dos líderes da congregação. Não. Ele também tinha comunhão com Deus, tinha um relacionamento com Deus. E olha só, nós vamos ver que Josué, ele já sai do deserto, ou do Egito, melhor dizendo, com mais de 40 anos. Provavelmente, Josué, ele se inteirou de como lutar, de como guerrear lá no Egito. Foi lá que ele aprendeu, provavelmente, a arte da guerra, tá? Que foi uma das suas principais, pois ele foi o homem que Deus usou para colocar o povo de Israel na terra prometida, para terminar o trabalho de Moisés. Moisés é o grande legislador, como foi visto na lição passada, legislador, aconselhador, pastor daquelas ovelhas todas, e Josué é um general, um líder guerreiro. Olha só, lá no capítulo 17 de Êxodo, nós vamos ver Moisés chamando Josué para formar um exército e sair para lutar contra os amalequitas. Então ele está colocando já Josué numa liderança, e a liderança é militar, uma liderança de exército. Ele não somente pegou um exército formado, ele forma o exército e vai à luta contra os amalequitas. Você sabe bem o que acontece com isso, pois eles vencem aquela luta, né, contra os amalequitas, e o nome do Senhor é glorificado. Então, assim, era necessário um líder como Moisés, legislador, foi a base principal. Agora, para conquistar as terras, precisava de um líder general como Josué. Tá? Olha só, no segundo subtópico, nós vamos ver o seguinte: Josué gostava de estar na presença de Deus. Você vai ver que por vários lugares onde Moisés ia, ele dizia: Josué vai estar comigo, Josué ia com ele. Uma delas foi quando ele subiu o monte de Deus, né, que Moisés sobe o monte de Deus, Josué sobe juntamente com ele. Tá? Era um lugar santo, sagrado, onde Deus se manifestou, e Josué estava junto, até um certo ponto, até onde dava para chegar alguém junto com Moisés, Josué foi e ele estava lá. Então, com certeza ele sentiu alguma coisa diferente. Ele estava na presença de Deus, tá? Olha só, todo líder cristão, seja você professor, seja você que vai estar falando para os seus alunos, tem que destacar essa parte, tá? Lá você vai ter no dia da aula mais tempo para se aprofundar nesse subtópico e, portanto, você pode destacar que todo líder precisa ter comunhão com Deus, precisa andar em comunhão com Deus. Não adianta eu ter uma liderança só por ter nome, para que alguém bata palmas para mim, ou para que eu vá falar algumas palavras bonitas, ou para que alguém me veja como líder. Não. Se eu sou um líder de algo que tem a ver com o nome do Senhor, então eu tenho que ter comunhão com Deus. Muitas vezes, já falei aqui em outras lições passadas, já foram falados também por outros professores, nós precisamos desta vida de oração, essa vida de comunhão com Deus. A nossa liderança, ela, em primeiro lugar, ela tem que ser aquilo que Deus quer que ela seja. E para isso, nós vamos precisar desta comunhão sincera, profunda, com o Espírito Santo, com Deus. Destaque isso, que Josué, ele teve isso, essa comunhão com Deus. Senão, a escolha de Deus sobre ele não teria dado certo, né? O terceiro subtópico vai trazer sobre a submissão que Josué tinha a Deus e ao seu líder Moisés, tá? Olha só, naquela situação difícil de estar no deserto, não tinha como errar muito não, né? Ó, o nosso escritor vai destacar o seguinte: no deserto, ou a pessoa obedece e confia em Deus, ou ela murmura contra Deus e a liderança. Por quê? Todo mundo fez isso. Todo mundo. A maioria daquelas pessoas, daquela geração que saiu do Egito, na hora da dificuldade, da provação, da luta, eles se revoltavam contra Moisés, contra Deus e assim por diante. Por isso que a maioria deles, é o que até o Novo Testamento Paulo vai destacar aos Coríntios, que a maioria deles não foi agradável aos olhos do Senhor, pelo que eles pereceram no deserto. Então, olha o que nós podemos ver daqui, que apenas 2 se destacam como quem estava indo sempre para o outro lado. Enquanto todos murmuravam, 2 não murmuravam, Josué e Calebe.
que enquanto todo mundo, os espias foram, trouxeram más notícias, eles trouxeram boas notícias. Então, eles estavam sempre procurando mostrar o outro lado, o lado da confiança em Deus, de crer na promessa de Deus acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer coisa, acima de qualquer barreira. Então, olha só, é o que Deus precisa em nós, nos nossos jovens, nas nossas lideranças, que sejamos confiantes em Deus e que nós venhamos a nos apegar em Deus, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo vai dizer que está errado, quando tudo está ao contrário, nós temos que puxar para o lado da promessa, de mostrar que nós cremos na promessa e cremos no Deus da promessa, certo? Olha só, tem muitos líderes nos nossos dias que são mal formados, né? Que às vezes não tem aquele tempo suficiente de preparo para exercer uma liderança e tal, e aí vai entrar junto com o povo de Israel naquela questão daqueles que amavam a carne, as cebolas, o alho do Egito e assim por diante, como você sabe muito bem da Bíblia Sagrada, né, que vai trazer esse relato. Mas o exemplo vai ficar com Josué e Caleb, que se destacam por serem confiantes em Deus, por andarem com Deus e por serem diferentes dos demais, certo? No nosso segundo tópico, a nossa lição vai falar sobre a consagração de Moisés, né, como líder. Está aí, põe tua mão sobre ele. Olha só, primeiro subtópico, vai falar sobre a escolha de Deus sobre ele, que ele foi escolhido pelo Senhor. Começa a destacar o nome de Josué. Nós sabemos que o nome Josué, quando traduzido, ele quer dizer salvação. E olha só que nome lindo. E se ainda translitera ele para o grego, quando entra o Novo Testamento, o Josué é a mesma coisa que Jesus. Então, olha só, e se nós olharmos para a vida de Josué, destaque isso para os seus alunos, nós vamos ver muitas semelhanças com Jesus no ministério de Josué. Você pode destacar a escolha de Deus sobre ele, que, olha, não foi uma escolha feita por homens, tá? Não teve influência humana, foi influência totalmente de Deus. Ele não pediu para ser e nem Moisés ficava paparicando Josué. Não, Deus o escolheu, pois ele era cheio do Espírito Santo, certo? Olha só como Deus vai dizer em Números 27:18, vai falar o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, consagra ele, separa ele para a liderança, para o ministério, para aquilo que eu tenho chamado. Olha só, Josué, ele tipifica Jesus Cristo, né? Também, eu creio que a liderança de Josué, muitas coisas a gente vai aprendendo com a liderança de Josué. Josué foi um dos grandes líderes. A Bíblia vai mostrar poucas vezes, poucos desvios de Josué. Vai mostrar mais as qualidades, a humildade de Josué, que poderia ter sido uma pessoa arrogante, poderia ter sido, mas ele não. Ele foi um líder que realmente Deus o escolheu, me mostrou para que ele estava ali, certo? No subtópico de número 2, ele era um homem que encarava os desafios, tá? Nós vamos ver que Josué não fugia dos desafios, e olha que ele teve alguns, mesmo, olha só, uma questãozinha, teve a questão de Acã, foi uma questão entre irmãos, já depois sobre a sua liderança, outras, a questão dos gibeonitas, e assim por diante, os desafios vinham sobre ele, as lutas, as guerras, lutar contra coligação de mais reis, de mais exércitos, tendo apenas o seu. Ele nunca fugiu, ele nunca deixou. E quando eles perderam aquela batalha ainda em Ai, por causa do pecado de Acã, ele vai para a presença de Deus dizer, Senhor, por que é que nós perdemos? Ele não queria perder nunca. Ele aceitava os desafios e ia para frente. Tá? Olha só, ele agia sempre com dignidade. Então, olha, a gente vai ver essa dignidade dele quando ele parecia que Moisés estava ali diante, enfrentando todo mundo murmurando contra ele, e Josué e Caleb, naquela questão dos espias, ele vai fazer um discurso, convocando o povo, vamos lá, Deus já nos entregou a terra, e assim por diante. Então a gente vai ver um caráter de alguém que confiava realmente em Deus, alguém que tinha um caráter cristão, um caráter de Deus em sua vida, na vida de Josué, certo? Um homem intrépido, um homem que desejava cumprir com o plano de Deus para a sua vida.
Passe isso para os seus jovens, que tem que ser uma das nossas marcas, viu? De nós conquistarmos em Deus, de nós andarmos com Deus e de não desistirmos, né? Sermos intrépidos na luta contra o mal, contra o pecado. Uma coisa é não fazer os desafios de forma errada. Josué, se nós olharmos, ele fazia de forma correta, tá? Conforme o Senhor o mandava fazer e conforme ele sentia que estava dentro da vontade de Deus, tá? Existem pessoas que são, às vezes, o nosso autor até vai destacar aqui, eu achei interessante, atrevidas. E às vezes quebra a cara e diz, mas eu fui tão valente, eu fui corajoso, eu fiz isso. Ei, mas às vezes ele não fez aquilo dentro do plano de Deus. Às vezes faz para se aparecer, faz para se mostrar, ei, Deus não quer e não tem compromisso com o meu orgulho, com a minha vaidade. Ele tem compromisso com a glória dele. Se é para glorificar o nome dele, amém. Ele vai estar com você, vai estar com os jovens, vai estar com a liderança, mas tudo tem que ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nada mais. Josué tinha um coração obediente, o nosso terceiro subtópico do tópico 2, né? Olha só. No livro de Números, no capítulo 32, vai afirmar que dentro daquela grande oposição, daquela luta que estava acontecendo, tá? Josué, juntamente com Caleb, perseveraram em seguir ao Senhor, tá? Agiram sempre com total obediência. Aquela questão do bezerro de ouro que todo mundo conhece, né? A questão do bezerro de ouro, a questão de Coré, Datã e Abirão, as demais revoltas que aconteceram. Gente, todas as rebeliões, a gente perde a conta de quantas vezes o povo de Israel se levanta contra a liderança de Moisés, queria apedrejar, até a família de Moisés. Mas você não vai ver Josué tomando o lado sempre dos revoltados, dos revoltosos, e nem Caleb. Você sempre vai ver eles do lado do líder, sempre do lado do Senhor, tá? Isso era um coração obediente que ele tinha. Você pode destacar isso, tá? Josué sabia que, crendo e obedecendo a palavra de Deus, ele herdaria as promessas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Porque se nós não obedecermos a Deus, como é que nós vamos querer que as promessas de Deus venham sobre nós? Não vai haver empecilho, embaraços, impedimentos, certo? E o mais lindo de tudo isso, mais legal que você pode passar para a sua turma lá, aprendeu a obedecer a Deus em um cenário de escassez, tá? Murmuração e conflitos. Um cenário adverso, quando parecia que era mais fácil desobedecer ou não fazê-lo, ele aprende, na maior dificuldade é que ele aprende a amar a Deus acima de tudo, a honrar o seu líder Moisés, a estar ali e andar sempre do lado de Deus. Porque às vezes é fácil, quando tudo é farto, a mesa, o dinheiro, o bom emprego, o bom estudo, tudo vem a calhar ao nosso favor, a gente diz, Deus está comigo e eu estou feliz porque Deus está comigo. Ei, e quando o cenário é adverso, a gente consegue manter a mesma fé, a mesma confiança, também de Deus poder olhar para nós e dizer, esse moço, esta moça, este líder, esse professor, etc., é cheio do Espírito Santo. Deus está com ele. Será que conseguimos, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da maior adversidade? Josué foi visto por Deus como alguém que tinha o Espírito de Deus sobre ele, dominando, coordenando a vida dele. Nesse cenário, no cenário de adversidade, no cenário de dificuldades. E só que isso tem que ser muito valorizado. Nas dificuldades, para nós aprendermos a valorizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Olha só, no terceiro e último tópico, nós vamos ver assim, Josué é fortalecido. Né? Nós vimos quem era Josué, por que Josué foi escolhido pelo Senhor e a consagração de Josué diante do povo, quando Deus vai escolhê-lo, né, para ser o líder. E agora, no terceiro, Josué é fortalecido. Agora, a consolidação dele para a liderança. Olha só, primeiro subtópico, Deus pede que Moisés anime Josué. Nós mais uma vez vamos falar isso, né? Nosso comentarista ele vai retornar essa questão de que Deus afirmou e falou para Moisés que Josué tinha o Espírito de Deus sobre ele.
e que ele for escolhido para substituir Moisés. Agora você pensa, né? Substituir Moisés. Eu falei isso antes. Eu fico imaginando esse cenário. Moisés, um homem que teve uma comunhão tão íntima, tão profunda com Deus de uma forma que outros não tiveram. E agora vem Josué para substituí-lo. De certo ele pensou, Senhor, eu não estou à altura, quem sou eu? Como muitas vezes nós vamos fazer, nós vamos falar no nosso dia a dia, né? Mas foi feita toda a cerimônia como deveria ser feito, pois Deus mandou que ele fosse apresentado ao sacerdote e ao povo para assumir a posição. Isso não diminuiu Moisés em nada, tá, gente? Dele chegar e já mostrar, apesar de ele estar vivo, mas já mostrar ao povo e consagrar a Josué como seu substituto, como líder. Isso é interessante porque ele está fazendo isso em vida. Não vai fazer depois, de repente deixar um legado, alguma coisa dizendo, opa, quando eu morrer, Josué vai assumir a liderança. O que ia acontecer? Muitos já queriam aquela posição. Ia dar uma briga, ia dar um problema entre o povo de Israel. Muitos iam dizer, Josué é um usurpador. Mas agora não, ele está sendo consagrado por Deus, né? Moisés, o sacerdote. Então toda a cerimônia, como tinha que ser, Deus ordenou e assim foi cumprida. Tá? E Deus fala ali diante do povo, fala para Moisés que ele colocaria o povo. Visto que não foi possível Moisés colocar o povo na terra de Canaã, na terra prometida, então Josué vai colocar o povo com a ajuda de Deus. E olha só, no finalzinho desse primeiro subtópico, tá? Deus ordenou que Moisés cuidasse de Josué, animando e fortalecendo. Por quê? Porque diante de tanta luta, tanta murmuração, conflitos e dificuldades, era fácil ele estar ali no dia a dia de Moisés, vendo o que Moisés passava. E Moisés, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais paciente que havia sobre a terra. Ele poderia ter desistido, dito, Deus, eu não quero Moisés, eu não quero essa posição de liderança, é muito para mim. Mas Deus manda Moisés ir preparando a Josué, ir animando ele, fortalecendo, dizendo, Deus é contigo, o Senhor vai te ajudar e você vai colocar o povo lá com a ajuda de Deus. Foi isto. Isso serviu muito para o ministério de Josué, para a liderança de Josué. Tá? Tanto é que no subtópico 2 vai dizer, Deus promete ir adiante de Josué. Então, o Senhor vai prometer para ele, ainda no livro de Deuteronômio, né, no finalzinho, vai prometer a Josué que ele não estaria sozinho em sua caminhada até a terra prometida, que o Senhor estaria com ele e que não era para ele temer, não era para ele se espantar diante da luta, diante da dificuldade, diante de tudo que viria, não era para ele temer, não era para ele vacilar e nem voltar atrás. Se ele já tinha chegado até ali, já tinha saído do Egito, sobrevivido àquela geração murmuradora que caiu no deserto e ele e Caleb continuavam em pé, então Deus ia continuar a ser com ele. Era para ele ter esse exemplo, porque às vezes Deus faz isso conosco, né? Deixa os exemplos, e são muitas experiências que nós mesmos passamos para sermos fortalecidos depois e lá adiante a gente conseguir vencer as outras barreiras que virão, né? Olha só, Josué não precisava de mais nada. Deus dizendo, eu sou contigo, né? Hoje em dia tem tanta gente que quer só ouvir, Deus dizer, eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. É o que todo mundo quer ouvir, né? Quando a gente tem um empreendimento a fazer, alguma coisa, a gente quer ouvir que Deus é conosco, porque a gente não tem medo de nada. Nós vamos e cremos que o Senhor, Ele vai na frente de tudo. Então Josué não tinha mais o que temer e nem o que recuar. Deus estava confirmando a sua presença com ele. E é o que mais importa. Ter a presença de Deus conosco, ter a presença de Deus na nossa liderança, na nossa vida, né? Jesus também nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós estamos vivendo isso, a igreja está vivendo isso, essa promessa de Jesus sobre nós e sobre o seu povo, né? Sobre a sua igreja. No terceiro e último subtópico vai falar sobre a nobreza de Josué, tá? Sobre essa especialidade que ele tinha para Deus. Isso é uma coisa tão interessante que eu destaquei aqui nessa lição, que Josué nunca foi contestado, viu, por ninguém, diferente do que aconteceu com Moisés. Moisés, muita gente começou a botar o dedo no rosto dele, lançar coisas para ele, falar em coisas, não aceitar coisas que ele fazia. Você sabe como Moisés passou, porque foi o alvo da nossa lição passada. Então, assim,
Josué, você não vai ver isso na Bíblia, alguém contestando, alguém se levantando contra a sua liderança. Nem na hora do pecado, nem na hora da derrota de Ai, você não vai ver as pessoas se levantando contra ele, certo? Mas uma coisa que o nosso autor vai destacar, vai dizer que a verdadeira nobreza de Josué não foi outorgada a ele por suas realizações extraordinárias, tá? Visto que ele venceu mais de 30 nações, ele limpou, né, a terra de Canaã de todos aqueles inimigos. E eram muitos, gente, era muita gente. Mas aquele exército que ele preparara e que ele liderava estava pronto para conquistar e realmente conquistou. Mais de 30 nações, tá? Olha só, isso vale a pena destacar que quando ele vai escrever o livro de Josué, que leva o nome dele, ele apresenta-se no capítulo 1 e no versículo de número 1 como Josué, filho de Num, servo de Moisés. Tá? Ele vai se mostrar duas vezes filho, né? Filho do seu pai carnal e também servo, ou como se fosse filho de Moisés, espiritualmente falando. Então ele vai dizer assim, ó, filho de Num e servo de Moisés. Moisés já tinha ido, já tinha passado o seu tempo, Deus já tinha recolhido a Moisés. Porém, Josué vai se dizer o servo. É uma posição que todo mundo precisa. Deus não precisa de estrela, Deus não precisa de palco, Deus não precisa da minha glória, da glória humana para nada. O que Deus quer é isso, alguém que reconheça servo. Nos dias que nós estamos vivendo, está ficando difícil, gente. Destaque, fale lá para os seus alunos, de repente você tem exemplo. Nós queremos ser servidos, não queremos mais servir. E o reino de Deus é servir. É sermos prontos a sermos servos. Ele vai se destacar aqui, ó, ele mesmo, servo de Moisés. Quando ele vai tratar a respeito de Moisés no decorrer do seu livro, ele vai dizer assim, Moisés, servo do Senhor. Se ele era servo de Moisés, Moisés era servo do Senhor, olha só que cadeia de liderança linda essa. Deus está no topo dela e depois tem o servo Moisés, o servo Josué, certo? E uma coisa que é muito interessante, não havia sentimento de engrandecimento, vaidade, orgulho, dominação política no espírito de Josué. Ele foi muito bem preparado, o deserto prepara muito bem esse homem. Olha só, tá? Com o intuito de servir fielmente e inteiramente a Deus e honrar o seu líder. Passou o tempo, o líder não estava mais junto, mas ele continuava falando bem do líder. Não aquele negócio de vou queimar o filme de Moisés. Não, de forma nenhuma. Ele vai destacar sempre, vai falar sempre que Moisés, servo do Senhor, a fim de manter aquela memória, né, sem mancha de Moisés, como um grande líder, porque é muito feio realmente ele ser o substituto, ficar falando do anterior. Isso não. Olha um exemplo que fica para nós, a nossa liderança, quando nós substituirmos alguém, para nós não falarmos mal daquele que passou. Cada um desenvolve o trabalho que Deus dá para ele. E cada um é de prestar contas diante, não do homem, mas de Deus, daquilo que lhe é dado em mãos para fazer, né? Do seu serviço a Deus. Então, olha só, Moisés foi honrado por Josué mesmo depois de ter sido recolhido por Deus, né? Melhor dizendo. E aí ficou esse exemplo para o povo. E por isso Deus honra Josué de uma forma linda, por ele não ter essa mancha no coração de querer ser maior do que o seu antecessor, mas sempre honrando, né? Para concluir esta lição, eu creio que essas pinceladas que nós demos aí já servem, né? Já vão ajudar você pode enriquecer muito essa aula com os teus alunos, com outros exemplos, e pode se aprofundar muito mais, mas vão surgir perguntas, você pode lançar perguntas à sua classe, você pode responder as suas perguntas, né? É uma lição fácil de ser compreendida. A vida de Josué é uma vida muito linda, gente. É maravilhoso ver como ele foi preparado. Então, olha só, para concluir, né, nós vamos ver este exemplo que Josué é não só para os jovens, não só para líderes, mas para todo crente, para todo aquele que é servo de Deus, né? Desde a formação dele, quando ele começa a aparecer na história, quando Moisés o chama para liderar aquele exército, para aquela batalha contra os amalequitas e assim por diante, a gente vai ver a formação dele como discípulo de Moisés, quando ele vai sendo preparado. Acontecem algumas coisinhas, né? Às vezes algum deslize, parece imaturidades, às vezes normais, mas você vai ver uma boa formação, né? Lá no deserto,
quando ele começou lá atrás, desde que Deus o coloca para ser o primeiro do povo, a ascensão dele ao cabeça, a liderança do povo de Israel, a nação escolhida que Deus tira do Egito para colocar na terra prometida. Uma coisa que vai ser destacada da nossa conclusão é que Josué demonstrou um grande senso de serviço e devoção ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, como a travessia pelo deserto, 40 anos, e ele perseverou. A Bíblia vai destacar, Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor. Gente, que isso possa ficar memorizado, que nós possamos inculcar isso na mente dos nossos alunos. E eu tenho certeza que essa aula vai ser uma aula abençoada, você vai ter um ótimo retorno dos seus alunos, pois a vida de Josué é um grande exemplo para nós todos. Destaque isso. E que você tenha uma ótima aula, que Deus lhe abençoe e que a sua classe seja muito bem servida por esta aula tão maravilhosa de Josué. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.